uma história do Brasil. A história do Brasil pré-independência foi marcada pela chegada dos portugueses em 1500, iniciando um período colonial caracterizado pela exploração de recursos e estabelecimento de plantações. O ciclo do ouro, no século XVII, trouxe prosperidade enquanto os bandeirantes desempenharam o papel crucial na expansão territorial. Durante a Inconfidência Mineira, em 1789, figuras como Tiradentes lideraram uma tentativa de rebelião contra as políticas coloniais. Com a chegada das tropas napoleônicas em Portugal, a família real transferiu-se para o Brasil em 1808, tornando o Rio de Janeiro a capital do Reino Unido de Portugal. Figuras notáveis como Dom João VI influenciaram esse período. Contudo, o desejo de independência cresceu, culminando a proclamação de 1822, liderada por Dom Pedro I às margens do rio Ipiranga. Embora a história do Brasil e da independência do mesmo seja frequentemente associada a figuras masculinas, houve mulheres que desempenharam papéis significativos e contribuíram para o processo. Aqui estão algumas mulheres importantes na independência do Brasil. Maria Leopoldina de Áustria, como esposa de Dom Pedro I. Maria Leopoldina exerceu influência política e cultural. Ela apoiou a causa da independência e desempenhou um papel crucial na decisão de Dom Pedro I de proclamar a independência às margens do rio Ipiranga. A Carlota Joaquina de Bourbon, embora tenha se oposto à independência, também esposa de João VI, desempenhou um papel político significativo na corte portuguesa no Brasil, durante as guerras napoleônicas, influenciando diretamente o cenário político que levou à independência. Por último, Maria Quitéria de Jesus. Embora sua atuação não esteja diretamente relacionada à independência, Maria Quitéria é uma figura marcante na história do Brasil. Ela se disfarçou de homem para lutar na Guerra de Independência, demonstrando assim coragem e dedicação à causa da independência brasileira. A glorificação pode ser observada em vários momentos da história, e um exemplo significativo é a independência do Brasil. Esse evento crucial na história brasileira é frequentemente glorificado e celebrado como marco de bravura e determinação. Ao longo dos anos, a independência do Brasil, que ocorreu em 1822, foi moldada por narrativas que destacam as qualidades positivas dos líderes envolvidos, como Dom Pedro I, que proclamou a independência às margens do rio Ipiranga. A narrativa da independência do Brasil muitas vezes ressalta a coragem e a ousadia da decisão de se libertar do domínio português. A figura de Dom Pedro I é frequentemente glorificada como um herói nacional, que liderou o país para a autonomia. Essa glorificação pode ser vista em diversas representações culturais, como pinturas, monumentos e eventos comemorativos. No entanto, é crucial considerar que a glorificação da independência do Brasil pode simplificar a complexidade do processo histórico. A realidade da época envolvia uma série de fatores políticos, econômicos e sociais, além de interesses variados entre diferentes grupos. A glorificação pode deixar de lado nuances e desafios enfrentados durante esse período, criando uma narrativa simplificada que pode influenciar a percepção pública. Portanto, ao analisar a glorificação da independência do Brasil, é importante considerar uma perspectiva crítica que reconheça tanto os aspectos positivos quanto as complexidades inerentes a esse momento histórico. A história é muitas vezes moldada por interpretações e escolhas selecionadas de narrativas, e a independência do Brasil não é uma exceção a essa especificidade.
O bicentenário da independência do Brasil ocorreu no ano de 2022, representando um marco histórico significativo para o país, proporcionando uma oportunidade para reflexão sobre a trajetória nacional, seus desafios e conquistas ao longo desses anos. No entanto, é importante reconhecer que, em agradecimento como essa, há uma tendência à glorificação dos eventos históricos. Como discutido anteriormente, a glorificação pode simplificar a complexidade histórica, destacando aspectos positivos, enquanto minimiza nuances e desafios enfrentados pelo país ao longo de sua história. Durante o bicentenário da independência do Brasil, seria benéfico promover uma abordagem equilibrada que reconheça não apenas as realizações notáveis, mas também os momentos desafiadores e as diferentes perspectivas envolvidas na construção da nação brasileira. Isso contribuiria para uma compreensão mais completa e crítica do passado, ajudando a moldar uma visão informada sobre o presente e o futuro do país. A pintura Independência ou Morte, de Pedro Américo, é uma obra notável que retrata o momento do Grito do Ipiranga. A tela foi concluída em 1888 e representa Dom Pedro I a cavalo, com a mão direita apontando para o céu, enquanto proclama a independência. A obra busca encapsular a grandiosidade e o caráter heróico do momento histórico. O conceito de glorificação, como já visto, por sua vez, pode estar presente na forma como o evento da independência do Brasil é retratado e celebrado ao longo do tempo. A glorificação desse momento histórico envolve realçar as qualidades positivas, a coragem e a determinação dos envolvidos, principalmente de Dom Pedro I, que muitas vezes é glorificado como um herói nacional. Em conclusão, a glorificação como conceito permite diversos aspectos da história e cultura, destacando características positivas e notáveis para criar uma imagem positiva e respeitável. Um exemplo marcante dessa característica é a glorificação da independência do Brasil, notavelmente retratada na obra Independência ou Morte, de Pedro Américo. Ao longo dos anos, a narrativa da independência do Brasil tem ressaltado a coragem de figuras como Dom Pedro I, transformando-as em heróis nacionais. No entanto, é crucial adotar uma perspectiva crítica ao analisar esses eventos glorificados, reconhecendo que a história é complexa e envolve fatores políticos, econômicos e sociais, assim como desafios e nuances frequentes. O bicentenário da independência, realizado em 2022, ofereceu uma oportunidade para reflexão, mas também que destacou a tendência à glorificação durante graças históricas. Uma abordagem equilibrada, acompanhando tanto de conquistas quanto de desafios, é essencial para uma compreensão mais completa e crítica da história do Brasil. A obra Independência ou Morte, de Pedro Américo, ao capturar o Grito do Ipiranga, contribui para essa glorificação, retratando o momento como grandioso e heróico. Contudo, essa representação artística deve ser interpretada com a consciência de que a arte, assim como as narrativas históricas, podem modificar a percepção pública e moldar memórias coletivas, muitas vezes simplificando uma realidade de forma mais complexa.